alguns direitistas também não aprendem, né? É o caso do senador Jorge Seife, que foi publicar que o erro foi jogar em um córrego, e não era bem um córrego, em vez de jogar do penhasco, que pelo visto é o que devia ter feito o policial, segundo o senador Jorge Seife. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Então, vamos pisar no acelerador porque tem muito assunto. Eu sempre começo falando de guerra cultural e quando dá, eu trago alguma coisa sobre Covid aqui, né? Para mostrar como o Ocidente fracassou no teste e tem pouco tempo. Temos que extrair as lições importantes disso. Origem do vírus, vacina, lockdown, o relatório final da CPI da Covid americana, feita por um subcomitê do Congresso. O Eli Vieira traz o resumão para a Gazeta do Povo e, spoiler, a turma da mídia não fica em boas lentes. A turma do lockdown, de você é genocida se você não defende isso, a turma que falava economia, a gente vê depois, não fica muito bonito para eles não. Como tentamos avisar, né? Não é uma teoria da conspiração, a ideia de que a Covid surgiu num acidente, ou não, né? Mas num laboratório em Wuhan. A gente não podia mencionar isso, que era massacrado pela turminha. A ONG que atuou como intermediária de verbas entre os Estados Unidos e essa entidade lá na China, nunca mais deve receber dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. É a recomendação da conclusão do comitê. O Dr. Fauci é, obviamente, mencionado como grande responsável. A mensagem científica para a população precisa ser clara e concisa, embasadas por evidências, e deve ser emitida por mensageiros de confiança, como, por exemplo, médicos na linha de frente, que estão tratando os pacientes. Vamos lembrar que esses davam opiniões sobre alguns remédios proibidos e eram massacrados porque não tinha o teste duplo cego e blá blá blá, que não tem 90% dos remédios que a gente consome. Isso no meio de uma pandemia que estava matando milhões de pessoas. Autoridades de saúde pública precisam trabalhar para recuperar a confiança dos cidadãos, né? E, por fim, Andrew Cuomo, o ex-governador de Nova York, é culpado de negligência médica e por acobertar o número total de mortos em asilos, porque isso não ajudava com a narrativa democrata na época. Então, o tempo é amigo da razão. É chato dizer isso, né, com muita frequência, mas nós estávamos certos. É ou não é? E por falar em Andrew Cuomo em Nova York, né, eu vou só me antecipar um pouquinho. Eu tenho pouca coisa para falar dos Estados Unidos hoje, mas vocês viram que o CEO da United Health, uma das maiores seguradoras do ramo de saúde, foi morto na saída do hotel em Nova York. O sujeito estava lá com o Huri, esperando ele, depois foi para o Central Park, desapareceu, ainda está foragido. Tinha recadinho, a princípio, na munição que ele usou, né? Que é uma frase que, inclusive, já foi usada para documentários sobre os problemas da indústria de saúde. E o ponto-chave aqui é aquele que o Ben Shapiro trouxe no programa dele de hoje. Nós estamos lidando com uma esquerda cada vez mais radical e revolucionária, marxista mesmo, na América, que justifica assassinato. Nós tivemos jornalistas que escrevem com alguma frequência para New York Times, para Washington Post, comemorando a morte, comemorando ou relativizando, ou banalizando, ou mitigando. Teve uma que comemorou. Falou, eu não consigo mostrar empatia para alguém assim. O cara era CEO de uma empresa de seguro de saúde. Aí teve um outro lá que fala, eu sou enfermeiro e eu vi pessoas sofrendo na minha frente por seguro sendo recusado, então eu não consigo demonstrar nenhum sentimento por esse sujeito. As pessoas estão justificando assassinato. É um negócio muito preocupante o que está acontecendo. O tecido social está muito esgarçado por conta do radicalismo de esquerda, da mentalidade revolucionária marxista.
Você pode levar isso para qualquer setor, basicamente. Eu quero que assassinem CEOs de banco, porque afinal de contas eu vi gente tendo o empréstimo negado. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, você minimizar um assassinato de um CEO, pai de 2 filhos, casado, no meio de Nova York, porque você não gosta do setor ou acha que o sistema é podre, e você está a um passo de defender o terrorismo. O que de alguma forma alimenta isso? Vamos lembrar que um seguidor do Bernie Sanders abriu fogo contra um congressista republicano, o Scalise, que até hoje anda mancando, né, por conta desse atentado. O pessoal do Underground, um grupo terrorista que plantava bombas, que nem a Dilma fazia lá, a turma dela, Var Palmares no Brasil. O Bill Ayers, esse cara, hoje, ele tem tenure numa universidade. Ele era próximo do Obama. Então, a relativização da violência redentora, a violência do bem, essa glamorização do terrorismo contra o sistema, é algo muitíssimo preocupante e é o que está esgarçando bastante o tecido social nos Estados Unidos. Obviamente que o Trump é uma espécie de resposta a isso. Antifa, Black Lives Matter e por aí vai. Bom, falando um pouquinho de racismo na guerra cultural, eu achei essa postagem interessante. A hipocrisia da deputada federal Erika Hilton. Antes, eu tenho muito orgulho da minha cor, minhas raízes, meu cabelo, nariz, meu povo e meu sobrenome. Logo depois, ficou famosa, alisou o cabelo, pintou de loiro, afinou o nariz em plástica, passa maquiagem para ficar mais clarinha e namora um branco e mudou o sobrenome para ficar mais burguês. Sei não, mas parece que muita coisa ali é sinalização de falsa virtude, né? Uma notícia da maior relevância, extra, plantão da Globo. Como vamos sobreviver a isso, eu não sei. É sexta-feira, sextou, a gente pode provocar um pouquinho só os tucanos. E o Paulo Matias, sujeito bacana, que não prestou nenhuma solidariedade quando o Alexandre de Moraes pediu minha cabeça e de outros na Jovem Pan, onde ele trabalhava comigo, apresentador do meu programa, né? Depois que chegou no Deltan, aí ele fez um escarcéu. Não, isso não é correto, né? Enfim, o típico tucano, próximo do MBL, do Dória e companhia. E a notícia é que chegou ao fim o Chega Mais. Chega mais rápido ao fim. Apresentadores deixam despedida para o último minuto. O Paulo se transformou nesse personagem aí, né, que fica dançando com famosos, pseudo-famosos, e postando no Instagram coisinhas para ser engraçadinha. Todo mundo tem boleto para pagar, tá tudo certo, trabalho honesto, entre aspas, né? Mas enfim, fica aqui o registro, então, que tucanos que demonizam caminhoneiros como terroristas, lembram disso? Não acaba bem para essa turma, né? O povo, digamos assim, dá o troco na audiência. Aí precisam cada vez mais se aproximar do poder para viver de verba pública, esse tipo de coisa, né? Infelizmente, é um caminho que a gente conhece e eu tenho dito aqui, né? Existe uma escolha clara a ser feita. A sua consciência, Deus, o povo, de um lado, e do outro lado, o sisteminha. Você ficar bem com a Globo. Não dá para ter as duas coisas, né? Se você quer ficar bem com a Vera Magalhães e com a Globo, você vai trair, de certa forma, a sua consciência, Deus e o povo. E por falar em trair povo e Deus, o iluministro Barroso diz que ainda não pautou ações sobre aborto porque a sociedade brasileira não é capaz ainda de fazer esse debate, né? A autoridade disse ainda que criminalizar o aborto é uma política perversa. Então, ele está lá esperando, ansioso para empurrar a história, mas ele ainda não fez com a força que ele quer, porque o povo é meio limitado, é bárbaro, tanto que ele quer recivilizar o Brasil, né? Para fazer o povo brasileiro talvez mais a imagem e semelhança de um inocente como Cesare Battisti, que confessou 4 assassinatos, ou alguém com um poder transcendente de um João de Deus, que abusou de várias mulheres. É ou não é? Por falar em Barroso, recordar é viver. Esse vídeo aqui precisa ser resgatado e divulgado. Eu vou publicar na minha comunidade do WhatsApp dos meus patronos, na íntegra. Aqui eu vou mostrar um trecho só para vocês lembrarem um pouquinho do que ele dizia, né? Se você quer fazer parte da minha comunidade,
aqui do WhatsApp, vai lá no rodrigoconstantino.com e torne-se um patrono agora mesmo. Com vocês, o Barroso, que quer empurrar a história e recivilizar o país ao lado do Lula, do Dirceu e companhia, contra o bolsonarismo que ele derrotou, né? Com vocês, o Barroso de ontem. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. E ele continua por 4 minutos, né, levantando os números da corrupção da turma que hoje ele ajudou a recolocar de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. E por falar em crime, vamos então falar rapidamente desse caso do PM preso por atirar um jovem da Ponte, né? Ele também é investigado por possível participação em esquema que envolve seguradoras, ou seja, ao que tudo indica, um fruto podre da corporação. Quando a direita defende a polícia, isso não quer dizer que todo policial vai ser decente. Tem policial corrupto, eu sou do Rio de Janeiro. Como não saber disso? É ou não é? A diferença é que a esquerda quer demonizar a polícia como instituição, chamá-la de fascista, impedi-la de combater o crime de verdade. Quer a polícia apenas indo atrás de patriota, de gente que estava se manifestando, ou que usou um batom numa estátua. Aí tem que a polícia prender e trancar atrás das grades por 17 anos, sem anistia, né? Então, esse caso, tudo leva a crer, um fruto podre. Alguns direitistas também não aprendem, né? É o caso do senador Jorge Seife, que foi publicar que o erro foi jogar em um córrego, e não era bem um córrego, em vez de jogar do penhasco, que pelo visto é o que devia ter feito o policial, segundo o senador Jorge Seife. Me ajuda a te ajudar, senador, né? Você, de vez em quando, dá umas escorregadas muito complicadas. Muito complicadas. Se beber, não grave, né? Não escreva, mas tem uma ala da direita que não ajuda. E, obviamente, a esquerda está vendo nisso, nesse episódio, uma oportunidade para quê? Para ir contra a polícia, que eles sempre fizeram, porque eles defendem bandidos, e ir contra o governador Tarcísio. Está muito claro qual é o jogo aqui. Dora Kramer, feitiço contra o feiticeiro. Tarcísio se arrisca a perder apoio da população ameaçada pela brutalidade policial. Estão generalizando. O Ronaldo Caiado, pelo menos, foi mais firme que o Tarcísio. Virou e falou, isso é um caso isolado, não venha falar de... Vamos falar de números. E a Bahia? E o caso lá que aconteceu em Sobral? Aí eles não falam, porque é do governo de esquerda. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado. E peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então,
vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.